por acaso necessite futuro. Então vamos lá, né? Aqui, pessoal, ele vai falar, né, ó, que contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais partes, que visa construir ou extinguir uma relação jurídica, né? Vai dizer aqui sobre as áreas do direito que ele vai se envolver, né? Especificamente, no nosso caso aqui, a gente vai citar a questão do contrato do compra e venda, né? Que ele vai ter como objetivo regulamentar os direitos e obrigações das partes, estabelecer uma relação jurídica pactuada entre os parceiros, opa, e assumir um caráter internacional, assumindo um caráter internacional quando esta relação jurídica ocorrer entre parceiros comerciais de nações diferentes, no caso, exportador e importador. Então, como parâmetro básico, tá, do que a gente vai entender de contrato, eu quero que vocês assumam a ideia que o nosso contrato, nosso enfoque aqui em relação a ponto de venda, que tem como objetivo firmar uma relação entre importador e exportador, certo? E vocês entendam, eu acho que vocês já sabem disso, né? Não tem nem muito que ficar mascando, mas que o contrato vai ter como propósito criar, né, obrigações, criar não, estipular obrigações, né, direitos e deveres, como a gente já sabe, entre dois indivíduos ou entre duas empresas, no caso, né, estipulando, estabelecendo uma relação comercial que venha a atender, digamos assim, todos os envolvidos, que não tenha, principalmente que não tenha nenhum favorecimento, né, digamos assim, é uma coisa comum que a gente discute dentro da área do contrato. Ele vai dizer que é necessário que o exportador e o importador firmaram negociação dessa natureza, estabeleçam uma forma, né, um modo operante que ele vai ser, tem que ser lógico, coerente, né, para que ele possa formalizar, garantir e oficializar juridicamente ambos a negociação internacional. Que você já deve ter visto, vou nem esticar nisso não, vale a pena não. É essencial que tudo fique claro entre as partes, estabelecendo com muito cuidado os direitos e obrigações. Essa questão de que fique claro, pessoal, é muito importante, eu não sei se vocês já viram isso aí, eu creio que já, mas é muito importante que os contratos, eles não podem favorecer grosseiramente um dos lados envolvidos, tá? Ele não pode ser tendencioso. Isso, juridicamente falando, invalida, né, alguns fatos do contrato. Quando ele é um contrato abusivo, ele pode ser invalidado. Então, muita atenção quando na elaboração do contrato para que ele não venha a ter ou só obrigações, ou só direitos, ou só deveres, e por aí vai, tá? Esses cuidados são necessários, já que não existe uma lei específica que vise evitar um conflito de jurisdição internacional entre parceiros internacionais, pois pode chocar-se com a ética internacional e gerar polêmica, desentendimento, atraso na transação, no processo e, não raro, até mesmo na ruptura da relação comercial. Eu citei isso aí devido àquele fator cultural e jurídico, né? E a gente já sabe que existem e que existe em cada país, né? Cada país tem a sua própria constituição e essa constituição, óbvio, né? Apesar de que a maioria delas tenham um texto base, digamos assim, para a lei geral, né, principalmente envolvendo a parte do comércio, é bem comum seguir um certo padrão, mas a gente sabe que cada um fez de uma forma, e óbvio que vão ter aí brechas e brechas, todo mundo sabe aqui como é a lei, né, então haverão brechas e brechas que poderão ser, digamos assim, utilizadas de uma forma tendenciosa, então muito cuidado aí nesse fator. Vai citar aqui, ó, a gente já conhece, eu já falei sobre isso, né, a fatura pro forma, eu citei lá no na documentação da importação e da exportação, eu citei ela, que é um documento, né, com todo o detalhamento da negociação, apresentada pelo exportador ao importador, né, o cara que está vendendo, para o cara que está comprando, para que este analise e aprove, ou conteste, para que venha atender seus interesses, né? E vai ter forma, vai ter valia de contrato. A fatura pro forma, ela vai ter um volume de informações bem sucinto, que geralmente eles não deixam a falhar, digamos assim, ao atender, né, todas as situações citadas ou possíveis dentro de
uma negociação, né? Aí ele diz aí, trata-se de uma das formas mais utilizadas mundialmente, especialmente por amparar a compra e venda imediata ou no curto prazo de mercadorias. Então, é muito específico para o fato, né, de compra e venda. Vale ressaltar, tá? Não estou citando contrato no geral, não. Contrato de compra e venda. Eu separei isso aqui, esse slide, em relação ao foro internacional, tá? Ele vai dizer que o seguinte, ó, o sistema jurídico do país ao qual ficará vinculado o contrato, cujas leis serão aplicadas para regular sua forma, bem como os direitos e as obrigações atribuídas às partes contratadas. A determinação do foro, em nível internacional, gera dificuldades ainda maiores, visto que as partes pertencem a regiões diferentes. Então, o que ele entende sobre o foro internacional? Seria você deixar gerir um contrato, leis de uma maneira internacional, de outras regiões, né, de um país específico e tal, então, que não esteja envolvido com a negociação, né? Hoje em dia, existem determinadas regras internacionais que se propõem a agilizar e facilitar as negociações entre países quando há o tratamento administrativo, dadas mercadorias, preço, cotações, locais de embarque, desembarque, via de transporte, embalagem, como é o caso do Incoterms. O que é esse bendito Incoterms? Você vê aí que ele abrange praticamente o que vai dar dor de cabeça dentro de um, de um, de uma exportação, de importação dentro de um processo de compra e venda, né? Porque se você analisar direitinho, a primeira coisa, a mercadoria que está sendo comercializada, ele cita aí o preço da mesma, a cotação que envolve esse produto, né, de seguro, de afins, né, de custos relacionados, onde vai ser embarcada a mercadoria, onde vai ser desembarcada a mercadoria, como vai ser transportada, a embalagem que o mesmo vai ter que possuir. Então, tudo isso aí vai estar muitíssimo bem detalhado dentro dos fatores do Incoterms, tá? Aqui, ó. Não existe um sistema jurídico internacional padronizado que estabeleça o tratamento jurídico aplicável aos acordos internacionais. Portanto, é de livre-arbítrio e a concordância das partes intervenientes envolvidas. Como regra geral, salvo o acordo contrário entre as partes, o foro de contratos de compra e venda é domiciliado, ó, do exportador, certo? Deixa eu só aceitar aqui, só um segundo. As partes elegem desde já e de como exemplo, tá? Tá dando um exemplo aí, ó. As partes elegem desde já e de comum acordo o foro da cidade de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, e será o único competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, inclusive para homologação e execução da sentença arbitral. Aí ele fala um exemplo, né, de um trecho contratual que é especificado a cidade, né, a qual vai ser estabelecido o foro. Ah, professor, o que é o foro? Pessoal, é o seguinte, quando ele diz, o foro cabe à região, ao local, à cidade do exportador. O que é isso? Peraí, rapaz. O que é isso? É o local a qual a lei vigente naquele país vai ser aplicado dentro das cláusulas contratuais, tá? A gente sabe que se a gente analisar, por exemplo, sobre o porte de arma, né? A gente sabe que no nosso país é de um jeito, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo referência, é de outro. No próprio Estados Unidos, cada estado tem um foro específico para o porte de arma, por exemplo, para comercialização também, tá? Então, o que que eu digo? O foro que vai ser aplicado é a lei que será aplicada naquele contrato. Qual é a lei que vale para esse contrato? A lei vai ser aplicada de acordo com, né, nesse caso aqui, com estipulado a cidade, quando não estipulado, em regra geral, né, é a cidade ou o país, né, a qual está domiciliado o exportador, resumindo, o cara que vende. Então, as leis aplicadas, que eu quero que vocês tenham isso como base, né? Que a lei aplicada àquele contrato vai ser a lei vigente ao exportador, né? Ou ao vendedor da mercadoria, tá bom? Aqui ele faz uma observação muito interessante, ó. É, nos contratos de exportação de serviços. Pessoal, só um segundo, só um minuto aqui, é rápido.
Voltei. Então ele vai dizer aqui, ó, nos contratos de exportação de serviços que devam ser executados no próprio território do país importador, né, de quem está comprando, o foro deverá ser, na sua maioria, a do país importador do serviço contratado, salvo, é claro, de acordo contrário entre as partes, né? E que não se choque com as legislações dos países parceiros. Então, vamos lá. Em relação a serviços prestados no país importador, a gente vai afirmar que a lei vigente vai ser a deste país, né? Inverte a situação. A gente botou aqui como regra geral o país exportador, o responsável pelo foro do contrato, né? Mas, em casos de serviço prestado no país do importador, este vai ter valia imediata, certo? Aí você vai, por quê, professor? Simples. Se o serviço está sendo realizado, por exemplo, eu exportei a prestação de um serviço de manutenção, sei lá, de qualquer coisa, serviços financeiros, aqui para minha empresa. A lei que vai ser, a lei, o serviço é prestado aqui, e a lei vigente é a minha. Por quê? Porque é o que vai ser preponderante no serviço, né, na atividade realizada, tá bom? De uma maneira mais simples aí de se entender, certo? Das cláusulas, existem as convencionais e as específicas, né? Como o próprio nome já fala, as cláusulas convencionais, ela independe de qualquer coisa. Ela vai dar uma garantia para ambas as partes contratantes, né? E vão, obviamente, né, ser a essência do contrato de compra e venda. Das cláusulas específicas, a gente vai dizer que vão ser situações que exijam um, digamos assim, um cuidado em especial, né? Por exemplo, no manuseio, na embalagem, na maneira como vai estar armazenado, em autorizações, por exemplo, de vigilância sanitárias e afins, né? Temperatura dos objetos ou do transporte. E resumindo, situações específicas vinculadas a cada produto, tá? Ambas vão ter que estar citadas, todas elas vão ter que estar citadas, caso existam, nos contratos. Alguns exemplos aqui de cláusulas convencionais, né? Coisas que não podem deixar de estar presente aí num contrato ou numa fatura pro forma, né? A gente não vai deixar não pode deixar de existir. Nome e razão social, né, dos contratantes, quem está comprando, quem está vendendo e seu respectivo endereço. Descrição detalhada da mercadoria, né, o objeto do contrato, qual é em si o que está sendo comercializado, né, a quantidade do mesmo, peso, tanto líquido como bruto, né, preço unitário, preço total e a embalagem aplicada. As condições de pagamento, como vai ser realizado o pagamento deste produto, né, as condições de venda, que vocês vão aprender isso aqui, vão conhecer, tá? FOB, CIF, CFS, que são as mais utilizadas. Mas vocês vão ver aí, de uma maneira mais aprofundada, o detalhamento dessas condições. Essas condições de venda são estipuladas pelo Incoterms, tá? O banco encarregado pelo esse pagamento e cobrança, documentos que possam vir ser exigidos de acordo com cada país, né, de acordo com os parâmetros alfandegários de cada país, a moeda que vai ser realizado o pagamento, a negociação, né, data de embarque, quem vai pagar o seguro, como vai ser o transporte, a empresa que vai efetuar o transporte, né, no caso aqui, o nome, identificar o transportador, né, nome do navio, ou aeronave, seja lá o que for, onde vai embarcar a mercadoria, onde vai desembarcar essa mercadoria, a possibilidade ou não de transbordo ou de redespacho, que seria o repasse da mercadoria de um veículo para outro, né? Digamos assim. Permissão para embarques especiais, caso aconteça, raro, né? Percentual de multa sobre o valor da mercadoria no caso de não cumprimento, no todo ou parcialmente, das obrigações pactuadas pela parte. Aqui são as sanções, né? A gente fala assim que a gente sonha para sair tudo bonitinho, mas do não cumprimento, né? Caso não se entregue as quantidades é, 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 negociadas e por aí vai. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem interessante, né? Imagina que você comprou, sei lá, turbinas de aviões na Alemanha. Aí lá tá vindo as turbinas, né? Você comprou 10 turbinas. Por algum fator do destino, teve um incêndio, né? No navio,
e uma dessas turbinas, sei lá, ou várias delas, algumas delas, vieram a se danificar sem possibilidade de reparo. Resumindo, perdeu perdendo, né? Não tem muito o que se fazer. Ah, mas de quem é a responsabilidade? Você vai dizer, ah, tem o seguro. O seguro vai pagar. Beleza, o seguro vai pagar o valor estipulado, negociado com a seguradora. Geralmente, esse seguro, ele só cobre o que a nota fiscal informa. Ah, professor, isso é a lógica. Não, nem sempre essa é a lógica. Imagina que você tem uma indústria produtora de aviões, né? Você produz lá aviões na sua indústria, e você tem um contrato que diz assim, ó, caso os 10 aviões não sejam entregues até 31 de dezembro de 2020, haverá uma sanção, né, uma punição aí de multa, sei lá, de 100 milhões, exemplo. Só que a culpa não é sua. Teve um acidente e a turbina pegou fogo. E aí? Quem é o responsável por isso? Não é você, não é a seguradora, não é o navio, quem é? Então, é nesse momento que pode existir um impasse judicial, né? E será aplicado aí, digamos assim, a lei, né? A análise na situação, tá? Para ver quem, em tese, se responsabilizaria pelo dano, né? O dano nem sempre, pessoal, é só o objeto em si. Pode haver dano, geralmente os danos são bem maiores quando se tratam de atendimento de outros contratos, né? De prazos e por aí vai. Ele cita aqui também a responsabilidade por despesas operacionais, né, geralmente associada à locomoção e afins, controle de qualidade, garantia de desempenho, o produto chegar aí bacaninha, tem que vir com tais especificações assim, assim, assado, né, exigência de veículo transportador dotado de características especiais para determinado tipo de mercadoria. Exemplo, preciso de um veículo que tenha câmara fria, preciso de um veículo que transporte produtos congelados, né? Então, são características específicas, né, do veículo que vai estar transportando aquilo ali. Geralmente é associado à temperatura, tá? Outras cláusulas consideradas necessárias para a maior perfeição e legitimidade do contrato e garantia das partes intervenientes. Né? Uma delas aqui ele cita a modalidade de transporte, como vai ser realizado o transporte, que a gente vai ver já já. Então, assim, isso tudo que a gente viu aí agora, que eu falei brevemente, são informações mínimas que todo contrato obrigatoriamente vai ter que ter, tá? Porque geralmente os impasses estão associados a isso aí, tá bom? Geralmente os impasses que vão contratuais que vão existir vão estar sanados, né, com essas informações, tá bom? Das cláusulas específicas, ó. Ele vai dizer, observação, a omissão no termo contratual dessas exigências desobrigará a parte culpada, no caso de dano ou perda, de assumir as responsabilidades daí decorrentes. Ah, eu montei um produto que não poderia sofrer é, exposição a temperatura superior a 25 graus. Se eu não cito isso no contrato e deu problema na mercadoria por causa da temperatura, resumindo, quem perdeu? O indivíduo que não citou no contrato, né, a necessidade do transporte com essa característica, tá bom? Tudo vai depender aí de quem vai ser o responsável pela elaboração e detalhamento do contrato. Se você não cita, não tem nada a ver, né? Em tese, cada um vai fazer suas exigências, né, digamos assim, e especificações do produto, né, associadas ao produto. Isso aqui hoje em dia é raro, né? Ninguém vai dar o vaso e não é tão raro, basta você não entender nada de contrato e foi inventado fazer alguma coisa sem o devido auxílio, digamos assim, tá? Então a gente vai começar aqui a conhecer, a entender sobre as condições de venda Incoterms, certo? É, como aqui a própria abreviação já vai falar, né? É a abreviatura da expressão internacional comércio, comercial term, né? Ele vai dizer aqui, ó, são regras básicas, padronizadas, criadas pela, esse nome aqui, Internacional Chamber, não sei se fala assim, Commerce, né? ICC, a Câmara de Comércio Internacional, que é o órgão mundialmente reconhecido como responsável em orientar e administrar as práticas comerciais internacionais, bem como dirimir e resolver eventuais conflitos, controvérsias
e litígios, eventualmente oriundos dos diversos contratos celebrados em âmbito internacional. Então, vamos lá. A Câmara de Comércio Internacional, ela tem como propósito, e obteve, de fato, muito sucesso, criar, como é que a gente fala? Regras que pudessem servir, num modo geral, para todo mundo, né? Ah, no Brasil tem que ser assim, no Japão tem que ser assado. Não. Vamos, quais são os grandes impasses? Aí vocês vão conhecer agora na sequência, já já, né? Ah, os impasses sempre são seguro, transporte, onde embarca, onde desembarca, responsabilidade pela mercadoria, né? E geralmente é associado ao quê? Quais são as preocupações, né? O de sempre. Controvérsias, que é onde ele cita aí. Que tipo de controvérsia? Ah, o produto era para ser A, veio B. O produto era para ter 100 polegadas, tem 80. O produto era para ter 14 quilos, tem 13,900. Então, né, tudo isso vai ter que estar muito bem especificado. Em relação a litígio, sei lá, roubo, perda, acidentes, né, tudo isso aí vai estar, né, como responsabilidade de alguém. Tá? Hoje em dia tem a seguradora resolve aí boa parte da parada, né? Mas alguém tem que assumir esse compromisso, né? Que compromisso é esse? O custeio. Ninguém vai fazer um seguro de algo de graça, né? Alguém tem que pagar essa cobertura do seguro. E principalmente, escolher o seguro adequado para cada tipo de transporte, para cada tipo de mercadoria, né? Ah, eu quero fazer um seguro contra incêndio, com a cor que não paga fogo? Peraí, né? Ah, eu quero fazer um seguro contra, sei lá, contra quebra, contra dano, né? Contra amassões, exemplo, contra danificações de um equipamento. Algo que você sabe, é uma viga de aço. Então, a probabilidade disso acontecer também minúscula, né? Então, ter essa atenção, esse cuidado em relação a essas responsabilidades em cada produto, né? Digamos assim. Ele vai dizer aqui, ó. A primeira. Aqui é um fator histórico, tá? Ele vai citar aqui historicamente como, como o Incoterms, né, veio evoluindo, né? Ele vai dizer, a primeira edição do Incoterms foi publicada em 36 e possui apenas 7 termos de comércio. Em 53 teve uma revisão, que incluíram 2 novos termos, e depois uma segunda revisão em 67 e a terceira em 76. Todas elas sempre aumentando, né, melhorando, digamos assim, essas condições de venda. 4 anos depois, em 80, uma quarta revisão, atualizando as condições de venda até então existentes e inserindo 4 novas condições, com finalidade específica de atender às exigências sempre crescentes das práticas comerciais internacionais. Pessoal, quando vocês virem aqui, que por mais que a gente ache, não tem como, tá sempre aumentando, ou sempre tem o que melhorar, né? A gente vê hoje em dia, né, os impasses que são gerados em contratos comerciais devido justamente à constante evolução nos contratos, né? Eu acho que eu até já citei aqui um fator que algumas empresas, né, abriram espaço, por exemplo, para que pequenos vendedores, pequenos comerciantes pudessem vender seus produtos, por exemplo, no Magazine Luiza, no Americanas e bababá. Acho que até a Diego falou aí, o Dallas falou aí o exemplo, né? E foi lá, o cara estava lá vendendo como autorizada da Americanas, por exemplo, e não entregou a mercadoria da qualidade e disse que não ia repor, e juridicamente quem é o responsável? Americanos que estava lá ofertando no site ou o cara que, em tese, era o corresponsável pela entrega do produto? Então, dúvidas e dúvidas sempre vão estar surgindo dentro das negociações, principalmente hoje em dia, com o fator do e-commerce, né? Bem complexo e tal. Então, não é simples, e a gente está sempre com as leis e processos devidamente atualizados, né? Então, com o Incoterms não é diferente. Sempre a gente estão buscando, né, digamos assim, o aperfeiçoamento e a melhoria dessas condições.
Ele vai dizer aqui, ó, em 80, né, entrou em vigor somente em 1990, e ele firmou e reduziu de 14 para 13 condições de venda, suprindo duas, né, o For e o Forte, que é o que vocês vão ver já explicar o que é cada uma delas. Aqui são as siglas aplicadas para cada uma das modalidades, certo? Ele reduziu e uniu duas em uma só. Os motivos que levaram a Câmara de Comércio Internacional a efetuar a revisão dos Incoterms foram principalmente adequar os termos de comércio de novas práticas internacionais de comunicação por processo eletrônico de dados. Então, a gente sabe, né, que a tecnologia ela está se inserindo cada vez mais e ela tende a ser, né, cada dia, um passo na evolução de qualquer coisa. Não seria diferente dos processos de importação e exportação, né? Então, ele diz que ela teve esse avanço, né, nesse período tecnológico, e pôde otimizar tecnicamente processos de manuseio, embalagem, embarque, desembarque, desembaraça aduaneiro, fatores logísticos, etc. Nada mais é do que a tecnologia trazendo com mais velocidade, né, até, digamos assim, permitindo o acesso com mais facilidade de informações que geralmente só chegavam junto com a mercadoria, né? Imagine você mandar uma mercadoria da Itália para cá e os dados de toda das documentações, né, envolvidas nesse processo de exportação ou de importação, né, depende do lado que você vai estar verificando, olhando, analisando, é que você só poderia constatar se aquilo estava tudo ok quando a mercadoria desembarcasse, né, ou antes do momento do desembarque para poder dar o ok ou não do desembarque daquela mercadoria. Então, era lento, gerava muito tempo, se tinham filas e filas nas regiões portuárias, né, devido à lentidão desse processo. Hoje em dia, devido à tecnologia, a gente consegue ganhar muito, mas muito tempo mesmo nesses aspectos, né? Ele vai dizer, além disso, foram alteradas as siglas e nomenclaturas de vários termos, que passaram a ser agrupados em 4 categorias. A gente vai aprender essas 4 categorias e suas subdivisões, né? FCD, que vai ser de acordo com sua operacionalização, né? Para mais fácil entendimento e aplicação ao caso particular, e a modalidade de transporte. Então, o E vai ser um tipo de transporte, o F outro, o C outro e D outro, né? Vai ter coisas em comum? Óbvio que vai, mas eles conseguiram dividir bacana aí. Então, a partir de 1º de janeiro de 2000, entrou em vigor essa nova edição, né? Fruto de uma sexta revisão elaborada pelos grupos de trabalho do CCI. A edição de 2000 introduziu algumas pequenas alterações, como sempre, mantendo, entretanto, os 13 termos consagrados na edição anterior, que são os que vocês vão conhecer agora. Tem uma votação vigente na Câmara, tá? Que é para excluir aí, ou, digamos assim, fundir esses termos aqui, querem fazer uma redução desses termos, tá? Então, os termos são esses aqui, ó. Do grupo E, né? Ele vai identificar como partida diretamente da produção. Aí é essa sigla aqui, ó. EXW, né? Que significa o quê? Daqui está em inglês, né? Mas ele vai dizer que na tradução aqui da aplicabilidade das condições, a partir do local de produção. Então, o quê? Provavelmente ele vai estar citando aqui, a gente vai ver lá na frente, o transporte, né? A responsabilidade, na verdade, desde o momento da produção até o final, provavelmente, da entrega. Grupo F, ó, transporte principal não pago, isto é, a ser pago no destino. Aí ele vai botar aqui 3 categorias, ó. FCA, transportador livre, FAS, livre do costado do navio, e FOB, livre a bordo, né? Que esse FOB aqui é um dos mais utilizados. A gente vai ver isso aqui detalhado, tá? Só apresentando. Ele fala aqui também de grupo C, que ele vai dizer aqui, ó, transporte principal pago. Aqui no grupo F, ó, transporte principal não pago. No grupo C, transporte principal pago, né? Isto é, será pago o transporte na origem. E ele vai botar aqui 4 subgrupos, né? A gente já citou o CIF como um dos mais utilizados, ó. CFR paga o quê? Custo e frete. O CIF paga o custo, o seguro e o frete.
né? O CPT, pago até um certo ponto. E o CIP, transporte e seguros pagos até certo ponto. Então, são subdivisões que começam a se mudar pouca coisa de um para outro aqui, mas que na hora de um contrato e na hora que dá uma complicação, né, digamos assim, gera um impacto financeiro bastante significativo, né? E o grupo D, que ele vai ter aqui outras 5 subdivisões, né? Que ele diz assim, contrato de chegada, né? Então ele vai dizer, ó, o DAF vai ser entregue até a fronteira, o 10 entregue a partir do navio, o DEC a partir do cais, o DDU com direitos não pagos e o DDP com direitos pagos. Então, esses aqui vão ser os subgrupos das 4 categorias que a gente vai ter aí para trabalhar e discutir aí detalhadamente, certo? Deixa eu ver se eu boto isso aqui. Vamos lá. Ele vai citar isso aqui de uma maneira bem rápida, se era para estar na coluna anterior, mas vamos lá. Para cada um desses 13 termos, o quadro das obrigações do vendedor, que é o exportador, e o comprador, o importador, é estruturado de acordo com os seguintes itens. Olha o que vai ser analisado. Obrigações do vendedor. Fornecimento das mercadorias de acordo com o contrato de venda. Tranquilo, né? É atender o que o contrato rege em relação ao fornecimento. Item 2, licenças, autorizações e formalidades. É a parte burocrática, né? Documental, né? Autorizações, né? Para o produto entrar e sair de determinados locais, licenças para transporte, né? E toda e qualquer formalidade. Item 3, contratos de transporte e de seguro. E aí, quem é que vai bancar esse evento aí, né? Quem é que vai bancar a transportadora? Quem é que vai ser responsável pelo seguro da carga, né? No caso aqui, em relação ao vendedor, né? No caso do vendedor, ser responsável. Da entrega da mercadoria, da transferência de risco, vai ter algumas situações que você vai estar pagando, mas a partir dali, o risco não é mais meu, né? Não será mais, mesmo que eu esteja pagando, não será mais de minha possível dor de cabeça, né? Como eu gosto de falar, o fumo, se der agora, não é mais meu, né? Então, é quando transfere o risco daquilo ali para o indivíduo. Da divisão dos custos, quem paga o que e até aonde, né? Da notificação do comprador, que é a informação da chegada da partida e afins. A prova de entrega, documento de transporte ou mensagem eletrônica equivalente, geralmente está associada a um documento de transporte emitido pela transportadora responsável, né? Da conferência do produto, a embalagem aplicada na mercadoria e marcação dos produtos como necessários. E outras obrigações que possam vir a surgir em situações específicas contratuais, né? Das obrigações do comprador, pagamento do preço, pode vir também as licenças, pode vir também os contratos de seguro, pode vir ele a ser responsável pela entrega da mercadoria, que é a retirada da mercadoria, também a transferência do risco, também divisão do custo, né, que praticamente se repete das obrigações, da notificação no caso do comprador, prova de entrega, aqui mudou para a inspeção das mercadorias, no caso que ele vai estar adquirindo. Então, são praticamente idênticas, né? Você vê aqui, vai mudar aqui só o fato de um fornecer e outro comprar, né? Os demais são a parte burocrática que vão estar estipuladas. Então, esses aspectos aqui vão estar detalhadamente citados em cada um dos incoterms, tá? Ele vai citar aqui sobre as condições. Os incoterms não impõem, e sim propõem, o entendimento entre vendedor e comprador quanto às tarefas necessárias para deslocamento da mercadoria do local onde é elaborada até o local de destino final. Embalagem, transporte interno, licença de exportação e de importação, movimentação em terminais, transporte, seguro internacional, etc. Deixa eu tentar trazer aqui. Ó. Esse conceito aí, essa apresentação do Incoterms, ela é praticamente perfeita, ela é muito boa, tá? Por quê? Ele é bem claro, ó, você não é obrigado a fazer igual como a gente está sugerindo aqui, não. Porém, isso aqui é o que todo mundo utiliza. Então, ao invés de você desenvolver uma situação específica de condição de venda, né, que a alfândega teria que analisar e tal, para ver se aprova, você pode utilizar um modelo pré-pronto, né? São 13 modelos pré-prontos,
que vão atender às necessidades, em 99% das vezes, do comprador e do vendedor. Ah, que necessidades são essas? Aí ele cita aí de uma maneira bem direta, né? Da primeira delas, o deslocamento da mercadoria, o bendito da movimentação, né? Desde o momento que ela está lá na linha de produção, que ela está disponível para retirada após a linha de produção, até a entrega no consumidor final, né? No destino final, seria a região de consumo, no caso se encaixe. Eles citam, dentro desse movimento, digamos assim, desse deslocamento, perdão, da hora que está disponível, do momento que a mercadoria está disponível, até a chegada da mercadoria no importador, tudo isso dentro desse caminho tem o quê? Responsabilidades associadas à embalagem, ao transporte interno dessas mercadorias, licença de exportação e importação. Geralmente cada um faz o seu, tá? Mas pode ser, existe aí uma condição de venda, a gente vai ver, e o vendedor pode ser responsável por ambas as licenças. É uma dor de cabeça a mais, meio que sem noção, mas existe essa possibilidade, né? A movimentação dessas mercadorias em portos, em aeroportos, né? E em questões rodoviárias, caso venha a acontecer. E como a gente já sabe, o custeio do transporte e do seguro, né? Que isso aí não pode faltar de jeito nenhum. Apesar de que, lembrando, não é obrigatório, né? Após agregados aos contratos de compra e venda, os incoterms passam a ter força legal, valor jurídico, tá? Com seu significado jurídico preciso e efetivamente determinado. Assim, simplificam e agilizam a elaboração das cláusulas dos contratos de compra e venda. Então, quando você cita, negociação de 100 quilos de, sei lá, 100 mil toneladas de cobre do Brasil para o Japão, vai ser realizada através do Incoterm FOB. Pronto. Aquilo ali é lei. Tá? Aquilo ali foi muitíssimo bem elaborado, estudado, projetado, para que o comprador e o vendedor, né, importador e exportador, saibam quem é o que na hora das responsabilidades. Pessoal, é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês. Na verdade, eu vou dar uma paradinha. As tabelas são uma, duas, três. São três tabelas informativas referentes aos incoterms, né? E depois a gente estuda cada um deles, ó, detalhadamente, separadamente. Como eu sei que isso aqui gasta um tempo pra caramba, e depois que começa não dá para parar, tem que concluir, eu vou dar uma paradinha agora aqui de 10 minutos, tá? São 8h20, de 8h30 aí, 8h35, 15 minutinhos. A gente retorna para... Deixa eu parar aqui. A gente retorna para uma melhor... Peraí.